Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui com os alunos Marta Humsbelsperger. É alemão ou é inglês? É alemão, Rumbelsperger. É porque eu não. Então é Rubelsperger. É porque eu. Bom, aí a Rosângela Nobre e o Gladson Silva. Então, hoje a gente vai tentar fazer uma revisão do aoristo. Eu vou pegar aqui essas gramáticas aqui que eu, é, eu compartilhei com vocês. Eu vou pegar o Noções do Grego Bíblico, que eu acho mais assim, ele é em português, ele é mais didático, mais fácil. Não sei se vocês conhecem. Tudo bem? Algum de vocês três conhece? Tudo bem. Eu Aí nunca vi, não. pois é. Ele é limitado porque ele vai usar assim, o koiné, né, do Novo Testamento, mas ele não é uma gramática ruim, não. Dá para aprender muita coisa com ele. Então, ele tem uma parte inicial que ele vai falar dos verbos de modo geral. É bom a gente ir para ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cadê? A língua grega não é esse. O alfabeto não é esse capítulo. Sílabas e acentos. Verbos. Pronto, chegamos. Vocês podem ler para mim? Verbos, introdução. Alguém gostaria de ler? Verbo é toda palavra que indica ação, caminhar, estudar, estado, ser, ficar, fenômeno natural, amanhecer, chover, ocorrência, acontecer, suceder, desejo, almejar, querer e outros processos. Muito bem. Você pode continuar? Como observam Pascoal e Ulisses, os verbos desempenham uma função vital em qualquer língua. É em torno deles que se organizam as orações e os períodos, consequentemente, é em torno deles que se estrutura o pensamento. Isso. Quando ele fala de pensamento, é assim, é uma coisa meio assim duvidosa, porque isso aí envolve lógica e filosofia da linguagem, né? Eu acho que na aula passada, ou foi uma das aulas anteriores, eu falei de proposição, da diferença entre oração e proposição. Acho que eu estava falando com a Rosângela. Você lembra, Rosângela? Professor, o que o senhor falou nessa aula mesmo? Na aula passada, não, mas em alguma aula acho que eu falei. Porque eu fico vendo. Ninguém lembra, não, Marta, de eu ter falado isso? Sei lá. Acho que falou assim, rapidamente, não foi? Sim, Esse filósofo que propõe esses estudos é Michel Foucault, professor? Não, Michel Foucault foi um dia desses. Não. Eu estou falando de Aristóteles, de Parmênides, de Heráclito e de outras pessoas mais contemporâneas, aí tipo, como é o nome dele? Aquele
tem um nome feio que só. Digam aí filósofos com nomes feios. Kierkegaard. Hã? Kierkegaard. Kierkegaard fala um pouquinho, mas é pouco. Diga aí, outro aí com nome feio também. Marta. Bill Churran. Hã? Bill Churran. Não, esse também não. Esse aí não fala sobre isso, eu acho. Marta, vai falando do povo da tua terra lá, da Alemanha, aí, Bom, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Schopenhauer fala en passant, ele vai falar mais do sânscrito. Deixa eu ver. Schopenhauer não. Schopenhauer, ele é muito... Não, ele fala mais de sânscrito, a importância do sânscrito. Pois é. Mas, tipo assim, pegue o povo que se intitula Filósofos da Linguagem. Então, você tem muita gente que vai discutir assim tem um que é assim, o primeiro tal, o segundo tal. Vocês já sabem quem é que eu estou falando? É o Wittgenstein. Wittgenstein. Isso. Um outro exemplo, Wittgenstein. Wittgenstein tem por que ele é o primeiro? Tem o primeiro e o segundo. Porque no primeiro ele acreditava muito nisso aqui, que a questão da lógica, né, das orações, né, estruturarem o pensamento. Aí depois, no outro livro dele, ele vai e diz, não é nada disso, é muito mais complicado, tem a pragmática, tem o contexto. Vocês estão entendendo? Aí uma coisa é porque assim, tipo, havia uma visão simplista lá assim, do começo da filosofia, no começo da lógica, havia uma visão um tanto simplista a respeito da lógica e da linguagem. A gente acreditava que o pensamento ele tinha assim a gente confundia o pensamento com a linguagem. Vocês estão entendendo? Uhum. Aí, como confundia o pensamento com a linguagem, quando a linguagem era ilógica, a gente ficava doidinho. Por que a linguagem não é lógica? A linguagem tem um problema. A linguagem precisa ser consertada. Tipo isso, tá entendendo? A linguagem tem que ser colocada numa forma. E aí veio depois, né, um bocado de filósofos que foram desfazendo essa crença. Aí a gente percebeu que a gente estava sempre se baseando, a gente passou 2000 anos se baseando numa crença errada. Tipo, basicamente era tipo assim, a gente achava que o pensamento e a linguagem era uma coisa espelhada, mas não é assim. A gente consegue pensar de uma maneira lógica e consegue expressar isso de uma forma lógica, mas às vezes tem que usar uma matemática, uma codificação. Vocês estão entendendo? Uhum. Mas a linguagem ela é ilógica para a gente, mas se a gente pode estudar a linguagem e perceber que ela tem uma lógica profunda, que ela não é assim aparente.
ou pelo menos que a gente, dentro da nossa cabeça, a gente consegue mais ou menos aproximar a linguagem que é social, que tem a ver com, que é ilógica, porque é um acordo, uma brincadeira que nós fazemos um com o outro, um combinado. Vocês estão entendendo? Uhum. Eu ensino meu filho, eu aprendi com meus pais, e aí a gente vai brincando com essa coisa. É um jogo ilógico, mas que na nossa cabeça a gente conserta de alguma maneira e tenta transformar em lógico. Deu para entender? Porque às vezes eu quero explicar um negócio que é difícil demais de se entender, mas Uhum. mas ficou mais ou menos o claro, né, o que eu quero dizer. É porque Sim. essa observação aqui em cima, ela é muito forte, tá entendendo? Não é todo mundo que acredita nisso, e tem muita gente que vai dizer que isso aqui já é ultrapassado. Mas continue a leitura. Quem pode continuar a leitura? No grego, assim como no português, o verbo tem tempo, modo, voz, pessoa e número. Isso. E isso aqui seriam categorias funcionais, né? Do que seriam expressas na língua. Assim, por exemplo, voz é expresso assim, mais sintaticamente do que morfologicamente. Tempo e modo, pessoa e número são mais expressos morfossintaticamente. Vocês entendem a diferença? Sim, claro. E vocês dois aí? Que a voz é mais relacional, né? A voz, professor, ela vai estar naqueles três tópicos: ativo, o passivo e o médio. Isso. Logicamente, esse médio ele vai ter médio ativo, médio passivo. Essa semana eu tive tentando acompanhar o que eu já havia deixado para trás e começa a complicar, professor. Acho que a voz também não é tão simples assim, não. Não, eu não disse que a voz era simples. O que eu disse é que em grego a voz deixa eu tentar explicar como se eu estivesse explicando para uma criança. A voz a gente consegue perceber olhando por pedacinhos que ficam no final da palavra, enquanto em português a gente não consegue ver por pedacinhos que a gente vê no final da palavra. A gente tem que ver assim, a ordem das palavras na frase, e se tem verbos, mais de um verbo na frase, ou se tem um pronome. Tá dando para entender? Sim, professor. Eu estou diferenciando o grego do português. A voz no grego, ela é representada por pedacinhos, por terminações, enquanto que o português não tanto. Já o tempo, o modo, pessoa e número, o português e o grego são mais parecidos. Tem desinências, tem pedacinhos, terminações, e tem também prefixos. Tudo bem? Vamos lá. Tempo. Tempo.
Quando se fala do tempo verbal grego, é importante prestar especial atenção às diferenças que existem entre o tempo verbal no grego e seu pai em português. A função do tempo verbal no grego. Em português, o tempo verbal é usado primordialmente para expressar o momento em que uma ação é praticada, no presente, passado ou futuro. Não é assim no grego, onde essa ideia quase não está presente no tempo verbal. Apenas no modo indicativo ela é percebida, e só de maneira secundária. Isso aqui é uma verdade que a gente percebeu assim com o tempo, mas ela também não é absoluta. O que ele está querendo dizer é assim, que o grego valoriza mais a ideia de aspecto verbal do que a ideia de tempo verbal, enquanto que o português valoriza mais a ideia de tempo verbal, presente, passado e futuro, enquanto que o grego valoriza mais a ideias de tempo, de aspecto verbal, como pontual, progressivo, inicial, repetitivo. Tá dando para entender o que é aspecto verbal? Continua. Sim, professor. A função principal do tempo verbal em grego é expressar o aspecto. E como eu leio esse IE, professor? Ah, E a qualidade. não, você lê assim, isto é. Isto é, a qualidade, o estado ou o tipo da ação. Isso significa que o tempo. Aí tem essa nota de rodapé aqui que é interessante você ler. Gramáticas mais antigas, em lugar de falar do aspecto verbal, usam o termo Aktionsart, é isso? Isso. Palavra alemã que se refere à espécie de ação. Hoje entende-se por Aktionsart a espécie da ação que o próprio verbo expressa por meio do seu significado lexical. Com isso, Aktionsart depende do verbo, enquanto que o aspecto depende do tempo verbal. Veja o exemplo. O verbo buscar, pelo seu próprio significado lexical, transmite a ideia de uma série de procedimentos de busca, com o fim de achar determinada coisa. O Aktionsart expressa por esse verbo é uma espécie de ação durativa. Por outro lado, o verbo achar transmite a ideia de uma ação instantânea, em função de que certa coisa é achada em determinado momento. Aktionsart, expressa pelo verbo achar, é uma espécie de ação pontilinear. Isso. O pontilinear eu não entendi não, professor. Tá bom, deixa eu tentar explicar. Buscar e achar são verbos com significados parecidos, não é verdade? Sim. Mas buscar tem um significado mais assim de você continuar procurando. Enquanto achar, tem uma ideia de que você encontrou. Professor, parece que é continuidade e fim. Buscando, eu estou praticando a ação ainda. E achar, parece que eu finalizei a ação. Seria mais ou menos esse o pensamento que eu deveria concluir? Mais ou menos. Mas em vez de finalizar, você tinha que pensar numa coisa instantânea, um ponto. Então, professor, seria mais assim, pensar na natureza daquele verbo, né? Mais no significado daquele verbo. Porque o buscar requer uma ação que é mais ou menos contínua, o buscar.
porque Isso, você está procurando alguma coisa e buscando algo, isso, né? E o achar, ele é mais pontual. Quando você acha aquela ação ali, ela já se esgotou, porque já se encontrou, né? isso. E isso vale para todos os verbos também, né? Se você pensar na natureza do verbo especificamente, Sim, né? aí o problema é um problema de semântica versus um problema de Sim. gramática, ou Aham. significado lexical. Quando lexical significa da palavra no dicionário. Uhum. Então, Sim. o verbo buscar, lá no dicionário da sua mente ou dicionário da sociedade, ele já tem já um núcleo duro de significado que traz essa ideia de aspecto que a gente não chama de aspecto, chama de action sart, para poder dizer que não é uma questão da forma verbal. Ele, no infinitivo, na forma básica dele, ele já tem esse action sart, durativo. E, enquanto achar, lá na sua forma de dicionário, na sua forma básica, ele já tem já essa ideia de pontilear, de ponto. Deu para entender? Sem ser conjugado em nenhum modo, nenhum tempo, porque tem verbos Sim, que quando sim. você conjuga em um determinado modo, um determinado tempo, aí ele vai ter o aspecto durativo ou o aspecto pontilear. Aí já Uhum. vai ser uma questão de gramática e não uma questão de léxico, de significado no dicionário. Uhum. Deu para entender melhor? Sim, sim. Pois é. Mas normalmente, às vezes, quando você for ler sobre aspecto, você vai ler Action Sart também. Só, e às vezes as pessoas vão usar a mesma palavra, vão usar aspecto para os dois. Pode continuar? Verbal no grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em processo, se desenvolvendo ou se já foi concluída, acabada. Também pode transmitir a ideia de um estado que é resultado de alguma ação acabada anteriormente. Com tudo isso, o aspecto verbal informa sobre a maneira em que o narrador subjetivamente vê a ação. Isso. Então, tudo isso aí que ele falou antes é aspecto. Ação em andamento, em progresso, em desenvolvimento, já concluída, acabada, né? Resultado de uma ação acabada anteriormente. Tudo isso aí é aspecto. Tudo bem? Não é tempo. Todas essas ideias aí que foi dada aí de exemplo são aspecto verbal e não é tempo. Tudo bem? Tudo. Ok. Parece-me, professor, pelo menos, deixa eu ver se eu estou compreendendo o raciocínio. Ou, no caso, o verbo é a própria é a própria essência desse verbo, como o senhor havia dito anteriormente, ele não precisa ser conjugado para eu entender esse aspecto dele, ou de continuidade, ou de algo já acabado. O próprio verbo em si, só por ser pronunciado, seja no infinitivo, já traz essa ideia em si. Agora eu acho que eu estou entendendo porque é difícil entender o ser de Parmênides, professor. Isso. Mas aqui ele está falando também do outro aspecto, porque existe o aspecto que ele já faz parte do significado básico da palavra, e ele existe o aspecto que aparece só quando você conjuga o verbo. Tá dando para entender?
Mas o verbo, por exemplo, aqui a gente tinha procurando e achar, né, professor? Mas não é desses dois exemplos. Procurar e achar, quer Pense no dizer. outro verbo que possa. Pense em um verbo mais comum, tipo andar. Você pode dizer assim: eu estava andando, eu andei. Um é progressivo e o outro é pontual. Em termos de aspecto verbal. O verbo está conjugado. Correto, professor. Usando esses dois exemplos, fica, lógico, parecido com o outro, mas Você ficou em silêncio, Glideson. Perdi a internet. Olha, voltou a internet? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Não. Continuo sem internet.